Boa noite, amados irmãos. Estamos aqui, eu, missionária Valéria, para mais este dia de aprofundamento. É o tema, a pregação sagrada. Vamos hoje meditar no sexto tema, a figura do pregador 1. Então seja muito bem-vindo, você que está fazendo parte desse grupo fechado no Facebook, e que possamos juntos estarmos na presença de Deus, amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, vamos dar início agora ao nosso curso de aprofundamento, a pregação sagrada, sexto tema. Sejam todos muito bem-vindos, que o Senhor nos abençoe nessa noite. Os diferentes tipos de ouvintes nas pregações. É preciso se adaptar ao público ou ouvintes, no conteúdo e na forma de pregação. Então, a igreja nos orienta, a nós pregadores, que nós precisamos nos adaptar ao tipo de ouvintes aos quais estamos indo proclamar a palavra de Deus. Precisamos adaptar o conteúdo e precisamos adaptar a forma de pregação, onde nós nos dirigimos a diversos ouvintes. Então, nós precisamos, enquanto pregadores da palavra de Deus, nos adaptar a esses ouvintes, o conteúdo e a forma de pregação. Amém? Primeiro público, a igreja nos orienta a pregar para as crianças. Como que um pregador pode pregar para as crianças? Amém? Diretório para missas com as crianças, publicado pela Santa Sé em 1973. Então, a orientação da igreja aqui, ela fala de homilia, mas nós vamos tratar de pregação, de palestras, enfim. O público direcionado são as crianças. Como pregar para as crianças? A pregação pode ser feita em forma de diálogo. Se recomenda um certo silêncio depois da pregação, para que as crianças possam ir aprendendo a arte de recolher-se para rezar a Deus. Então, a igreja nos orienta que ao pregar para crianças, que a pregação seja feita conforme diálogo, ou seja, uma conversa com as crianças. E após a pregação, que as crianças possam fazer um momento de silêncio, para que elas já possam ir aprendendo a vida interior. O momento de estar com Deus na oração. Amém? Então, a importância de, após a pregação, as crianças fazerem um momento de silêncio, para que elas possam aprender a arte de recolher-se para rezar com Deus. Amém? É preciso conhecer profundamente a criança e o seu ambiente, ter noções de psicologia infantil, para capturar a imagem infantil, explicar os textos da Sagrada Escritura, que são gráficos e apresentam acontecimentos como milagres e como parábolas. Então, é preciso se utilizar de psicologia infantil para as crianças. Por isso, o pregador, ele também tem noções da psicologia infantil. Ao ele pregar para as crianças, ao ele utilizar gráficos na Sagrada Escritura, aquelas bíblias que são feitas em forma de desenho, é preciso que o pregador explique para a criança o que significa aquelas gravuras. O que significa aqueles gráficos. Então não basta a criança ficar folheando a Sagrada Escritura em forma de desenho, em forma de gráficos. Não, é preciso explicar para elas o que aconteceu com aqueles gráficos, os milagres, as parábolas. As crianças precisam compreender as gravuras para que elas possam se aproximar mais de Deus. Amém? É preciso traduzir o evangelho para a linguagem da criança, para a vida dela.
É preciso que a criança se familiarize com Jesus. Então não basta dar uma Bíblia em gravura para as crianças. É preciso traduzir o Evangelho para a vida daquela criança. Aquela criança precisa ter Jesus traduzida na vida. Olha para você ver como nós precisamos entender o que a igreja nos orienta, né? Nós não podemos simplesmente soltar uma Bíblia na mão das crianças. Nós precisamos traduzir o Evangelho para a vida delas, para que desde criança elas possam se familiarizar com Jesus. Ter um Jesus próximo, ter um Jesus presente, ter um Jesus que se faz compreender, que se permite compreender. Amém? É preciso introduzir as crianças aos poucos na vida religiosa da comunidade, explicando os sinais, as vestes litúrgicas, os períodos litúrgicos, os cantos, as partes da missa. Então, meu amado, não é que é porque é criança que ela não pode aprender as coisas de Deus. Ela não pode aprender as coisas da igreja. É preciso introduzir a criança aos poucos na vida na comunidade, explicando para ela os sinais, as vestes litúrgicas, os períodos litúrgicos, os cantos, as partes da missa, o evangelho. É preciso que aos poucos ela vá sendo inserida na vida eclesial. Você está vendo como aquele pensamento que a criança não entende? Não é assim que a igreja vê? A igreja, ela vê a criança como alguém que, da forma dela, ela pode compreender os desígnios de Deus. Amém? É preciso ajudá-las a seguir e se assemelhar a Jesus. É preciso ter um rosto cordial, amável e simples para as crianças. É preciso encher as pregações de exemplos e de vida dos santos. É preciso deixar para elas uma só ideia. É preciso ser breve. Amém? Então nós podemos evangelizar as crianças de uma forma breve, com uma só ideia, através do exemplo e da vida dos santos, para que elas possam se assemelhar cada vez mais com Jesus. Então, o intuito de se pregar para crianças é que elas possam se assemelhar a Jesus. É que o evangelho seja traduzido para elas e elas possam ter um Jesus próximo. Amém? Por isso, os pregadores também podem se dirigir às crianças. Por isso, em retiros, hoje se vê muito, né, equipe para crianças. Então, nessa equipe para crianças, onde elas vão trabalhar em retiros, onde elas vão trabalhar em grupos de oração, onde elas vão trabalhar em pastorais, em movimentos, é preciso que as crianças sejam evangelizadas. Por isso, a importância de se também formar pregadores para crianças, pregadores para o público infantil, onde eles vão traduzir o evangelho. Eles não vão deixar de pregar o evangelho. A criança dentro da igreja, ela vai ser evangelizada. Ela não vai estar ali para brincar em brinquedos infantis. Ela não vai estar ali para ter momentos de recreação. Ela precisa estar na igreja para ser evangelizada. Então a igreja também orienta aos pregadores como pregar às crianças. Por isso é preciso que os pregadores tenham noções de psicologia infantil. Amém? Agora, aos jovens, como que os pregadores do evangelho devem se dirigir aos jovens segundo a doutrina da Igreja Católica? Vamos lá? É preciso apresentar aos jovens o Cristo, que é seu ideal, que tem algo a dizer-lhe e que é amigo dos jovens. Aos jovens apresentamos um Cristo amigo. Aos jovens apresentamos um Cristo que é o seu ideal. Aos jovens apresentamos um Cristo que tem algo a dizer para eles. A palavra do Senhor diz, amado, em João 15, algo muito forte, quando Jesus diz: já não vos chamo servos, vos chamo amigos. E sois meus amigos se fizeres o que eu mando. Então, ao apresentar um Cristo amigo para os jovens, nós estamos apresentando um Cristo que diz: já não te chamo de servo, te chamo de amigo. E vocês são meus amigos se fizerem o que eu mando.
Então, olha como a igreja é sábia quando ela nos ensina a nos dirigir ao público jovem. É preciso apresentar-lhe Cristo de forma atraente, para que os jovens queiram segui-lo e queiram imitá-lo. Então, ao jovem amado, é quando a igreja diz que precisamos pregar um Cristo atraente, a igreja não está dizendo para você que você deve pregar um Cristo que aceita tudo. Mas a igreja está dizendo que é preciso pregar para os jovens um Cristo atraente, para que o jovem queira seguir Jesus e imitar Jesus. Então a igreja se preocupa também com a pregação para os jovens. Por quê? Porque hoje muitos jovens ouvem falar de Jesus, mas não querem segui-lo e não querem imitá-lo. Então a igreja se preocupa com isso e diz, olha, preguem para os jovens de uma forma atraente, mas com o intuito de que o jovem passe a seguir Jesus e a imitar Jesus. Então essa é a direção da igreja para o público jovem. O jovem precisa seguir e imitar Jesus. Amém? É preciso demonstrar que se ama os jovens, que os aceita como são, idealistas, inquietos e inseguros. É preciso se tornar jovem com os jovens, para os conquistar para a causa de Cristo. Então, a igreja deseja que o jovem siga e imite Jesus. A igreja deseja que os jovens sejam amados pelos pregadores. E a igreja deseja que os jovens sejam conquistados para a causa de Cristo. E a causa de Cristo é salvar a humanidade. Então, meu amado, é desejo que o jovem, ao ouvir a Sagrada Escritura, eles também assumam para si a causa de Jesus. Então, um jovem, amado, ele é capaz, sim, de assumir a causa de Cristo. Porque ele está no momento onde ele busca, meu amado, por ideias, ele é inquieto, ele é inseguro. E a igreja acredita que Jesus é a resposta para a juventude. A igreja acredita que Jesus é o ideal para a juventude. A igreja acredita que Jesus, amado, pode entrar na vida do jovem e levar o jovem a segui-lo e levar o jovem a imitá-lo. E seguindo Jesus e imitando Jesus, o jovem pode tomar para si a causa de Cristo. Esse é o ideal da Igreja Católica Apostólica Romana para a pregação para os jovens. Que se levantem jovens que assumam a causa de Cristo. Amém? É preciso não atacar a juventude, mas alertá-la, estimulá-la e oferecer ideais nobres e altos. Então o pregador, amado, ele não vai se levantar com pregações que ataquem a juventude diretamente. Não. Ele vai se levantar como pregador que vai alertar a juventude, estimular a juventude e oferecer a ela ideais nobres e altos. Amém? Então o pregador, amado, ele não acusa a juventude, mas ele a alerta. A igreja orienta, amado, a exatamente isso. A não pregar de forma atacando, mas alertando, estimulando, conquistando o coração da juventude para a causa de Cristo. Amém? É preciso conseguir que a juventude faça a experiência de confiar na igreja, porque a igreja sempre quer seu bem e a sua felicidade. Por isso a importância também de pregar doutrina para os jovens, para que os jovens vejam a igreja como mãe e mestra, para que os jovens vejam a igreja como aquela que quer o seu bem e quer a sua felicidade. O jovem precisa confiar na igreja. Olha que coisa interessante.
muito diferente do que muitas pessoas dizem para nós. Não, com o jovem você tem que ir devagar, você não pode pregar a doutrina, não, você tem que... Não, amados, não é isso que a igreja nos orienta. A igreja nos orienta que nós não ataquemos os jovens com as palavras, mas que nós os alertemos, que nós os motivemos, que nós estimulemos os jovens para que eles possam assumir a causa de Cristo, seguir Cristo e imitar Cristo. Amém? É preciso usar o tom vibrante, confiante, positivo, sempre transparente e honesto para com os jovens. Qual é o tom que o pregador deve usar para pregar com a juventude? Um tom vibrante, confiante, positivo, transparente e honesto. Amém? Então, essas são as diretrizes para a igreja, que a igreja nos dá para com as pregações para a juventude. Vamos prestar atenção agora naquilo que a igreja nos diz com relação aos jovens. É preciso o pregador saber que jovens sempre se lembrarão do pregador que lhe explicou com respeito, sinceridade, a verdade de Cristo da igreja. É desejo do coração do jovem, amado, aprender a verdade sobre Jesus. Aprender a verdade sobre a igreja. Por isso a igreja diz, o jovem sempre se lembrará do pregador que explicou com respeito, sinceridade, a verdade de Cristo e da igreja. E o jovem nunca vai perdoar o pregador que lhe escondeu as exigências da vida cristã. Então, amada, a igreja nos orienta a levar para a juventude a verdade da igreja, a verdade do evangelho, porque o pregador nunca esquecerá do pregador que pregou a verdade, mas ele nunca perdoará o pregador que lhe escondeu as exigências de uma vida cristã. Olha que coisa maravilhosa que a igreja diz. O jovem nunca esquecerá do pregador que disse a verdade para ele, mas também nunca perdoará o pregador que escondeu as exigências da vida da igreja para ele. Amém? Então, essa é a forma que a igreja nos orienta para pregar para a juventude. Nunca esconder a verdade, mas sempre levar a juventude a seguir e imitar Jesus. Levar a juventude a assumir a causa do Evangelho de Jesus. Amém? A igreja também nos orienta como tratar com os adultos. Como pregar para adultos? Vamos lá? Uma pregação de acordo com o que procuram. Com densidade para aprofundar na sua fé, não significando uma pregação seca e sem vida, mas uma pregação densa, uma pregação de aprofundamento. Sempre falar a todas as faculdades do homem, a sua inteligência, a sua vontade e o seu coração. Comprometê-los a serem apóstolos no seu próprio ambiente. Olha que interessante. Para se pregar para adultos, nós precisamos levar os adultos pela pregação a se comprometer a serem apóstolos no ambiente em que vivem. No seu ambiente familiar, na sua vida profissional, na sua vida eclesial. Todos os adultos são chamados a serem apóstolos de Jesus. Ah, Valéria, mas eu não sou pregadora. Amado, você é. Dentro da sua casa, você como pai, como mãe, como membro de família, você é um apóstolo de Jesus. Então você também precisa saber como pregar para os adultos da sua casa. Porque talvez você seja o único evangelho vivo que eles vão ver dentro do seu lar. E para pregar para os adultos, é preciso levá-los a se comprometer ao apostolado da igreja. É preciso, meu amado, falar dentro do seu lar com os adultos a respeito de vocações.
daquilo ao qual Deus nos chama a realizar. Os adultos são chamados a serem apóstolos. Amém? Por isso, voltando um pouquinho lá na como pregar para os jovens, o discipulado se começa na juventude e o apostolado se fortalece na vida adulta. Amém? É preciso valorizar a entrega do adulto ao Senhor, para que ele cresça no seu amor a Cristo e esteja orgulhoso de pertencer a Jesus. É preciso apresentar-lhe ao assunto que será tratado os santos padres e os documentos da igreja. É preciso fazer homilias, palestras, pregações breves, densas, positivas, motivadoras, de tom cordial, alegre e cheio de bondade. Mas não podemos deixar de pregar santos padres e os documentos da igreja para os adultos. Precisamos levar os adultos a conhecerem a tradição da igreja e os documentos da igreja. Amado, é isso que a igreja nos ensina, é muito profundo, porque hoje nós temos medo de evangelizar, nós temos medo de dizer a verdade, nós temos medo de nos aproximar das pessoas com o evangelho de Jesus, nós temos medo de ser pregadores. E o que a igreja espera de um pregador para adultos? De um pregador que se dirige para adultos? A igreja espera que você pregue de acordo com o que eles procurem, de forma densa. A igreja espera que você pregue de forma profunda. A igreja espera que você se dirija a todas as faculdades do homem, inteligência, vontade e coração. A igreja espera que você leve os adultos a se comprometerem com o apostolado da igreja, no seu próprio ambiente, ou seja, nas causas temporais. A igreja espera que você valorize os adultos dentro da igreja, valorize a entrega dos adultos na vida eclesial, para que eles possam crescer no amor a Cristo e estejam orgulhosos de pertencer a Jesus. A igreja espera que você apresente a eles a vida dos santos padres, a tradição da igreja e os documentos da igreja. E a igreja espera que você pregue para os adultos. Algumas pessoas têm medo de pregar para adultos, amada, porque dizem, eles já têm a cabeça feita. Ai, não, eles não vão entender, eles não vão querer fazer, amado. Não. A palavra do Senhor diz que Jesus faz nova todas as coisas. Então nós precisamos, por isso hoje o tema é os diferentes tipos de pessoas às quais o pregador se direciona. É preciso pregar para todos. É preciso pregar para crianças. É preciso pregar para jovens. É preciso pregar para adultos. É preciso pregar para pobres e necessitados. Olha o que a igreja diz para um pregador que se direciona para os pobres e para os necessitados. Vamos lá? Com os pobres e necessitados, como acontecia com Jesus, é o público mais receptivo e amável, o mais gratificante, o que mais enche o coração do pregador, é o povo de alegria, simpatia e profundo amor, é o que mais evangeliza o pregador, tem olhos atenciosos, sorriso sincero, abraço carinhoso, família numerosa, vida eclesial, e é um incentivo para a própria fidelidade do pregador. Esses são os pobres e necessitados. E aqui nós vemos hoje, amado, muitos pregadores que escolhem público para pregar e que não querem pregar para pobres e para necessitados. Só que a igreja diz que esse público é o público que mais alegra o coração do pregador. Hoje, amado, nós não vemos pregadores que se preocupam em sair com o coração feliz, mas vemos pregadores que se preocupam em sair com o bolso cheio. Deus alegra o coração do pregador quando o pregador prega para pobres e necessitados. Hoje nós não vemos pregadores que querem, meu amado, fazer aquilo que a igreja diz. O pregador não se preocupa mais com olhos atenciosos, com sorriso sincero, com abraço carinhoso, com família numerosa, com vida eclesial, não. Por isso a igreja diz, os pobres e os necessitados, eles vão te abraçar carinhosamente,
eles vão te olhar atentamente, eles vão sorrir sinceramente para você, eles vão levar a sua família para a pregação e eles vão ter vida eclesial. Deus precisa, meu amado, de pregadores que preguem para pobres, de pregadores que preguem para necessitados. E a sua recompensa será um coração feliz. Será que nós estamos dispostos a pregar para pobres e para necessitados, amado? Será que nós estamos dispostos a pregar para crianças? Será que nós estamos dispostos a pregar para jovens? Pregar para adultos? Aos pobres e necessitados, devemos falar-lhes com simplicidade, com carinho, com amor e com clareza. Precisamos pregar a verdade tirada das Escrituras e explicá-las mais com o coração do que com a razão. É preciso fazê-los sentir que são os mimados e privilegiados de Cristo e da Igreja. É preciso apresentar-lhes exemplo da vida dos santos, para que sejam para eles estímulos para a própria vida. É preciso sempre levar algo, não só no coração, mas também nas mãos, como manifestação da caridade do pregador. A igreja precisa de pregadores para crianças, para jovens, para adultos e para os pobres e necessitados. Aos pobres e necessitados não basta levar algo no coração, mas também é preciso levar algo nas mãos. O que nós temos feito, amado, com a nossa pregação? Para quem nós estamos querendo pregar? A igreja nos orienta a pregar para todos os diferentes públicos que existem dentro da igreja. Crianças, jovens, adultos, pobres e necessitados. A igreja nos orienta a pregar para todos. Que nós possamos hoje, através dessa formação, seguir essas diretrizes da igreja. A nenhum desses diferentes públicos, amado, crianças, jovens, adultos, nem mesmo os pobres e necessitados, aqueles mais simples, a igreja nos autoriza a deixar de pregar a verdade. E a igreja nos autoriza a deixar de pregar a doutrina. A todos esses povos, crianças, jovens, adultos, pobres e necessitados, a igreja nos orienta a pregar verdade, a igreja nos orienta a pregar doutrina. De formas diferenciadas, mas com o mesmo conteúdo. Ficou claro isso? Doutrina da Igreja Católica Apostólica Romana, Código do Direito Canônico, parágrafo 768. Os pregadores da palavra de Deus apresentem aos fiéis, aqueles que são batizados, principalmente o que se deve crer e o que se deve fazer, ou seja, direitos e deveres, para a glória de Deus e para a salvação dos homens. Então o pregador, amado, não é aquele que somente enche as pessoas de linguiça, não é aquele que enche as pessoas de uma vã esperança, de facilidades, não. Código do Direito Canônico, parágrafo 768. Os pregadores da palavra de Deus, quando a igreja nos orienta sobre o mundo de ensinar da igreja. Os pregadores da palavra de Deus apresentem aos fiéis, principalmente, o que se deve crer e o que se deve fazer. Direitos e obrigações. Direitos e deveres. As pessoas precisam saber, os fiéis, o que eles têm direito, mas também o que eles precisam fazer. Eles precisam sair das nossas pregações, amado, direcionados, chamados ao apostolado, chamados ao seguimento,
chamados à fidelidade a Jesus, chamados a confiarem na igreja, que sempre quer o bem e a felicidade para eles, chamados a exercerem uma vida ministerial nas causas temporais e nas causas eclesiais. Olha que maravilhoso que a igreja diz. Ao uma pessoa se direcionar para um pregador, ela vai sair da frente do pregador com os seus direitos, mas também com os seus deveres. Sabendo o que fazer, se sentindo útil, se sentindo alguém importante para Deus e importante para a igreja. Será que nós estamos fazendo isso, amados? Ou nós estamos proibindo os fiéis de exercerem o seu chamado dentro da igreja? Nós estamos proibindo pessoas de pregar, nós estamos proibindo pessoas de evangelizar, nós estamos proibindo pessoas de servirem a Deus, quando não é o que a igreja diz. É preciso levar os fiéis. Olha que aí, vou repetir. Código do Direito Canônico, parágrafo 768. Os pregadores da palavra de Deus, devem apresentar aos fiéis principalmente o que se deve crer, direitos, e o que se deve fazer, deveres. E para que eles vão saber os seus direitos? Para serem revolucionários dentro da igreja? Para quebrarem tudo dentro da igreja? Não. Eles vão saber os seus direitos e vão saber os seus deveres para a glória de Deus e para a salvação dos homens. Ou seja, eles têm um destino, eles têm um destinatário, eles sabem a quem se dirigir. Para a glória, eles vão descobrir direitos e vão descobrir deveres para a glória de Deus, para que Deus seja glorificado e para que os homens sejam salvos. Como ele foi ao conhecer Jesus, outros também venham a ser. Amém? Os pregadores da palavra de Deus devem apresentar aos fiéis, principalmente, a doutrina que o magistério da igreja propõe. Ponto. O principal de uma pregação é a Sagrada Escritura e o magistério da igreja. A fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. Então a pregação é pela palavra de Deus, e é preciso, junto com a pregação, apresentar o magistério da igreja, a proposta do magistério da igreja. A doutrina da igreja nunca é uma imposição. Ela não tem um papel de ser polícia dentro da igreja. Ela não tem o papel de policiar os fiéis. Ela tem o papel de propor um estilo de vida segundo Cristo. Por isso, nós não podemos deixar de levar o magistério da igreja. Vou repetir. Código de Direito Canônico, parágrafo 768. Os pregadores da palavra de Deus devem apresentar aos fiéis, principalmente, o que ele deve crer, direitos, o que ele deve fazer, deveres, para a glória de Deus e para a salvação dos homens. E também a doutrina que o magistério da igreja propõe. Sobre o quê? Qual doutrina você vai pregar, pregador? A dignidade e a liberdade da pessoa humana, unidade e estabilidade da família, funções da família, obrigações civis, organização das causas temporais, segundo a ordem estabelecida por Deus. Olha que direção maravilhosa que a igreja dá para os pregadores, amado. Por isso nós não podemos ter mais pregações vazias, pregações onde as pessoas entram de um jeito e saem do mesmo jeito, sem saber o que fazer. O que uma pessoa que é direcionada para a sua pregação, ela precisa sair da sua pregação, sabendo o quê?
sabendo sobre a dignidade e a liberdade da pessoa humana, sabendo a unidade e a estabilidade da família, sabendo funções da família, sabendo as suas obrigações civis, sabendo como organizar a sua vida, as causas temporais segundo a vontade de Deus. Agora, como que aqueles aos quais vêm ouvir a nossa pregação, eles estão saindo? Se não há mudança de vida, amado, dentro de uma pregação, é porque não estava havendo pregações segundo a igreja. Dignidade e liberdade da pessoa humana, unidade e estabilidade da família, funções da família, obrigações civis e organização das causas temporais segundo a ordem estabelecida por Deus. As pessoas precisam sair das nossas pregações sabendo como viver segundo Deus. Mas as pessoas entram e saem das nossas pregações continuando a viver como mundanos, como pessoas que nunca ouviram o evangelho de Jesus, como pessoas que nunca ouviram a doutrina da igreja. Quando, na verdade, a quem é confiado esse papel? Aos pregadores. Aqueles que têm o encargo do ministério da palavra. Aqueles que têm a força da persuasão. Aqueles que são formadores de opiniões dentro da igreja. Amém? São a eles que são destinados o evangelho, são a eles que são confiadas as ordens de Deus. A igreja confia esse papel aos pregadores. Então você, pregador, precisa pregar o quê? Pregar o que se deve crer, direitos, pregar o que se deve fazer, deveres, para a glória de Deus e para a salvação dos homens. Você precisa pregar doutrina que o magistério da igreja propõe. Sobre o quê? Dignidade e liberdade da pessoa humana, unidade e estabilidade da família, funções da família, obrigações civis, organização das causas temporais segundo a ordem de Deus. Só assim nós conseguiremos evangelizar o mundo. Quando as pessoas que ouvirem a palavra de Deus saírem das nossas pregações sabendo como viver segundo Deus, sabendo como viver segundo a igreja. Como que nós vamos querer exigir que o mundo, amado, seja santo, se nós pregadores não levamos a forma de viver uma vida em santidade? Essa obrigação é sua. Essa obrigação é sua. A obrigação de pregar segundo a igreja é sua. Esse é o papel do pregador. Então não fique esperando, meu amado. Não fique esperando que outro faça aquilo que é para você fazer. Nós, pregadores, estamos querendo fazer aquilo que nós não somos chamados a fazer. Nós estamos querendo o lugar de Jesus, o status de Jesus, a fama de Jesus, a glória de Jesus. Mas nós não estamos querendo fazer aquilo que a nós foi confiado fazer. Simplesmente pregar. E levar à humanidade a doutrina proposta pela igreja. Ponto. Esse é o papel do pregador. Então, que a partir de hoje nós possamos ter essa formação como um instrumento de salvação para nós. Que nós possamos mergulhar dentro desses ensinamentos da igreja para que possamos ser pregadores segundo o coração de Deus, segundo a Santa Mãe Igreja. O mundo viverá segundo Deus, quando os pregadores do Evangelho se levantarem como tais, como pregadores da Santa Mãe Igreja. Amém? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Estamos aqui no 6º tema, a figura do pregador 1. Hoje você descobriu o que é que a igreja espera de você.
Por isso, gostaria de dizer aqui, amanhã estaremos aí falando sobre o 7º tema, a figura do pregador 2, qual é o papel do pregador dentro da igreja, e nós vamos estar ministrando todas essas formações pelo Expertise, Centro de Treinamento em Desenvolvimento Humano e Espiritual. Um centro de treinamento dentro da comunidade missionária Chamas Abrasadoras, formado por pregadores e formadores consagrados ao Senhor Jesus, para que possamos aí evangelizar as nações. Então, essa formação e todas as outras da comunidade missionária Chamas Abrasadoras são feitas pelo Expertise, Centro de Treinamento em Desenvolvimento Humano e Espiritual. Essas formações você pode fazê-las online, via Facebook, como você está fazendo agora, e todos são inseridos no grupo fechado, onde, mediante a sua inscrição, você é inserido nesse grupo e terá acesso a todos os vídeos e a apostila em PDF em qualquer momento que você desejar. Essa formação também pode ser ministrada a nível de seminários, de acordo com os temas, ou em retiros de finais de semana. Então, você que quer levar o Expertise, Centro de Treinamento em Desenvolvimento Humano e Espiritual para a sua cidade, é só entrar em contato conosco que nós vamos passar tudo aquilo que é necessário para você, tá bom? A comunidade missionária Chamas Abrasadoras tem por carisma a formação da consciência. Então, nós somos pregadores e formadores missionários, mostramos ao mundo o rosto de Jesus Mestre e estamos levando a formação da consciência por meio da pregação, da cura e libertação, da formação e da missão. Então, você que quer saber mais sobre a comunidade missionária Chamas Abrasadoras e todos os projetos dentro da comunidade missionária, entre em contato conosco e será uma graça ter você junto conosco, amém? Sendo um benfeitor, sendo um sócio, enfim, a forma que o Espírito Santo conduzir você a estar junto conosco nesse trabalho de evangelização, amém? Então, que Deus abençoe vocês. Salve Maria Puríssima, até amanhã, se Deus quiser. Comunidade missionária Chamas Abrasadoras, a igreja pensando em você. A comunidade missionária também tem dentro dela o Idea Marketing Digital. Então, você que precisa de serviços de marketing digital, divulgação de retiros, de grupos de oração, tudo que é relacionado com mídias sociais, entre em contato conosco. A comunidade missionária também presta este serviço, evangeliza também através do marketing digital. Então, Idea Marketing Digital e Expertise, Centro de Treinamento em Desenvolvimento Humano e Espiritual, estão em parceria dentro da comunidade missionária Chamas Abrasadores, com pregadores e formadores missionários para construirmos o reino de Deus. Então, que Deus abençoe você. Salve Maria Puríssima.